Saudações, meus cristais. Vamos conversar agora pelo YouTube, né? Finalmente no YouTube. E agora também estou com a ajuda do meu esposo pra gente começar essa nova missão, esse novo processo de vida, né? Então, a gente agora está na sessão física, então estamos sentindo as energias bem mais elevadas no nosso corpo, nas nossas conexões. Muitas pessoas com muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, muitos de vocês chegam e me abordam, Gi, como eu faço para entrar na quinta dimensão, o que eu estou sentindo, porque meu corpo está sentindo determinada dor. Então, assim, vamos falar agora sobre os trabalhos que vêm acontecendo. Eu sempre abordo o tema com vocês sobre a finalização da sessão física e assim está funcionando os meus atendimentos com vocês. Trabalhando, enfim, as conexões, elevando o campo astral necessário no corpo de vocês e deixando vocês em ordem com o universo, que é o fundamental para vocês conseguirem a expansão tanto de vida como de consciência, através do movimento também que a gente tem da transição planetária. Então, assim, o tema que a gente vai abordar e que foi realmente repassado por todos da quinta dimensão durante esse momento é a dualidade. Então, nós estamos vivendo nesse momento a dualidade das nossas dimensões. Então, por isso que nós estamos sentindo, às vezes, esses efeitos em que muitas não sabem explicar, né? Dores no corpo em determinados locais, falta de apetite, dores de cabeça, insônia, alguns pesadelos, outras vezes não sentimos pesadelos. Então, isso depende muito de como está a nossa missão e o nosso trabalho de campo e determinadas atitudes que nós tomamos no passado também ou nas nossas vidas paralelas. Não devemos ofender ou abordar a dualidade entre a luz e a sombra nas experiências de nossas almas em cada encarnação. Vamos também explorar como manter o foco, pois na vida sempre segue a direção do nosso olhar. Então é muito importante a gente entender que às vezes a gente coloca o nosso olhar em determinadas coisas em que não vão acrescentar na nossa vida. Então a gente precisa focar o nosso olhar para aquilo que realmente vai acrescentar na nossa vida, naquilo que vai elevar o nosso campo astral, o nosso campo magnético, as nossas frequências e a nossa lei da atração. Então toda criação precisa de frequência e tudo que é rígido pela lei da atração também precisa. Então, quando a gente se conecta e entrega a nossa energia a coisas negativas, automaticamente nós colhemos coisas negativas. Quando nós entregamos a nossa energia àquilo que não é produtivo, que não vamos ter uma boa colheita, automaticamente nós colhemos coisas negativas e maus frutos, né? Frutos podres. Então, quando nós falamos das experiências da alma em cada reencarnação, a alma vem com o propósito de vivenciar um personagem. Então é necessário esquecer das vidas passadas para que na vida que estamos agora não sejam interferidas essas experiências de reencarnação atual que nós estamos. Então, se nós ficarmos todo instante considerando as energias que vivemos no passado, nós vamos viver do passado. Nós não vamos viver a nossa encarnação atual. Então, nós precisamos viver essa reencarnação porque temos tantas vidas, temos tantas lições e tantos aprendizados que aprendemos durante essa jornada da nossa missão de alma, não apenas nessa missão de alma, mas nas outras que vivemos no passado, que é inevitável a gente repetir. Mas a gente, se conseguirmos prestar atenção nas lições em que nós aprendemos da nossa vida, conseguimos mudar o nosso cotidiano de determinadas mensagens, né, que ele nos envia às vezes e não prestamos atenção. E por incrível que pareça, muitos de vocês me abordam e me perguntam de como eu faço para me conectar com a quinta dimensão, porque é tão difícil eu me conectar com a quinta dimensão, eu não consigo ativar minha mediunidade. Então, é justamente porque vocês estão vivendo na mente de vocês, né, ativando a glândula de vocês, de uma maneira que vocês estão vivendo de lembranças do passado.
Uma coisa que deve deixar bem claro, quero deixar bem clarinho para vocês, é que quando a gente está dentro da quinta dimensão, a gente não colhe frutos do passado. A gente só vai do presente para frente. Por isso que a maioria das canalizações falam do presente para frente, para o nosso futuro. Então, é importante a gente lembrar do nosso passado, sim, é importante. Mas é importante a gente lembrar dele como uma lição, como um aprendizado, tá bem? Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, você vai viajar para um lugar determinado, você visita esse lugar várias vezes, invariavelmente você vai repetindo esse local. Então, você vai ficando preso dentro desse mundo em si, não é? Assim como a gente vive na terceira dimensão, a gente vai para um trabalho determinado e todos os dias a gente acorda, repete e faz as mesmas atividades, as mesmas coisas. A gente levanta da cama, toma um banho e vai para o trabalho, vai fazer suas atividades e assim às vezes o trabalho faz as mesmas atividades até mesmo no trabalho. Então, invariavelmente você vai e segue os mesmos caminhos porque é prático, né? Para nós, a praticidade, ela eleva o nosso caminho, porque ele já é conhecido, é um caminho conhecido. Então, você quando experimenta uma coisa nova, automaticamente você se sente perdido, porque você não sabe, você nunca fez aquela atividade ou realmente ativou aquilo dentro de você de uma maneira que você já tem conhecimento, né? Então você acaba esquecendo, querendo ou não, algumas coisas que devem ser feitas. Então, se não esquecermos das nossas vidas passadas, cairíamos nas mesmas experiências. Se nós ficássemos todo o tempo sem aprender essas lições, nós iríamos viver todo instante as mesmas atividades. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos viver experiências novas, viver coisas novas. E normalmente o humano ele se cansa de viver as mesmas coisas todo o tempo. É natural a gente ter essa maneira de ser também, por querer explorar, por querer entender e ter realmente o entendimento do que não é natural na nossa vida. Então, por isso que muitas pessoas estão também querendo se aproximar da quinta dimensão, porque elas têm conhecimento que a partir da quinta dimensão nós temos uma expansão de consciência, né? Então, cada vez, cada dia que passa, nós recebemos informações mais fortes, energias mais fortes, frequências mais fortes. Então já vivemos isso, é natural, que não há da gente entender outra maneira, pois sempre buscamos os mesmos atalhos e a lei menor do esforço. Então, durante a quinta dimensão, a gente entende que não precisa e não é necessário repetir essas mesmas doses de esforço e de cotidiano. Nós vivemos o diferente todos os dias, nós vivemos o novo todo instante. Essas experiências que vou passar para vocês agora permite vocês trilhar um novo conhecimento. Obviamente, não preciso deixar óbvio que vocês precisam fazer um esforço para entender isso, porque a própria consciência de vocês automaticamente, quando recebe essas informações, o conhecimento ele é acolhido, a consciência acolhe essas informações novas, esse parâmetro que é natural para a gente, as coisas elas fluem quase que no piloto automático. Então, se a gente aprende a andar de bicicleta, a dirigir um carro, a assoviar, a cantar, ou qualquer outro ofício, quando a gente repete várias vezes, ou muitas vezes quando a gente presta atenção, a gente ativa o bem-estar do nosso consciente, o estar dele, e ele foca realmente naquilo que é essencial, e ele torna aquilo produtivo, ele faz aquilo realmente acontecer. Então, é um aprendizado. Então, por isso é importante vocês entenderem sobre essa quinta dimensão. Porque nós, seres estelares, estamos em missão determinada a ajudar e auxiliar vocês. É justamente para auxiliar nesse processo de entendimento, de expansão de consciência. Muitos de vocês não entendem a missão do que realmente vieram fazer aqui. Então, vocês às vezes se sentem perdidos. E sim, são auxiliados pela Matrix muitas vezes,
em determinadas atitudes, em determinadas ações. Então, as experiências da alma na encarnação, elas são movidas através dessas necessidades. Então, nós vivemos todo instante, repetidamente, as mesmas ações. Final do ano, Natal, Carnaval, Páscoa, e assim vai se repetindo todo instante, até um dia em que a humanidade percebe que está vivendo uma programação. Então, essas experiências passam a se modular, a se moldar diante da quinta dimensão, porque nós percebemos que podemos viver o novo, podemos viver a expansão da nossa própria consciência e realmente entregar aquilo que a nossa consciência está nos entregando, né? Então, essas experiências da alma em cada reencarnação é sempre uma novidade, justamente porque esquecemos das outras vidas e começamos a viver o novo em nossas vidas. Começamos a viver, como eu falei, do presente para frente. Então, essas reencarnações, entretanto, a gente vive algo comum, né? Comum da nossa dualidade. A dualidade, ela tem características de escola das almas. Por isso que nós, sempre quando eu atendo vocês, eu falo assim: vocês sabem que nós não estamos mais reencarnando aqui na Terra, né? Que a Terra de quinta dimensão, ela é fechada para a terceira dimensão. Então, aquelas colônias que a gente costumava ver, que a gente costumava desencarnar e ia para determinado local, em determinada colônia, para passar pelo processo de limpeza reikiana, né? De limpezas do corpo e do perispírito, que às vezes vinham com, enfim, plasmas, energias pesadas de Gaia, não é mais necessário. Muitos dos umbrais foram fechados, foram muitos trabalhos de campos durante o momento de provas e expiações que foram feitas. Então, aquela energia negativa, ela foi toda retirada. Então, agora só resta limpar a Gaia. Para isso acontecer, é preciso Gaia se entregar, assim como nós também estamos fazendo agora durante esse momento, nos entregando a essa nova energia, a essa nova essência de luz, né? Quando a gente vive o movimento dentro da expansão de consciência, dentro do movimento de Gaia, nós vivemos o entregar dessa nova expansão de consciência, porque nós vamos aprendendo a elevar o nosso campo astral de acordo com as nossas experiências, e quanto mais a gente se entrega, maior as coisas vão acontecendo e o fluxo de energia vai entrando em nossas vidas. Então, a dualidade, muitas vezes que vivemos dentro da característica de escola de almas e de provas e expiações, foi encerrado. Então, agora vocês estão vivendo o propósito das suas vidas, de suas próprias escolhas. Vocês estão livres para fazer as escolhas de vocês. Eu sempre venho repetindo que durante esse momento e esse ano principalmente que estamos sendo regidos por Saturno tem uma tendência a ter uma rigidez. Então ele sempre vai entregar para você aquilo que você planta. Então é um momento bastante forte de colheita. Então por isso que é importante você olhar mais para dentro de você do que para fora. Ano que vem nós vamos ser regidos por Júpiter, que é um planeta também que ele tem uma parcialidade, tem sim uma paciência, mas ele vai ter paciência com a quinta dimensão. Por quê? Porque ele é um planeta que visibiliza muito o interno, mais do que o externo. Então, ele vai trabalhar elementos internos dentro do nosso corpo, dentro das nossas atividades. Então, ele vai olhar se realmente você é uma pessoa que se preparou para a chegada dele. Então, Saturno é aquele que prepara para receber a entrada de Júpiter para nossas energias. A dualidade, ela permite que a gente viva um personagem diferente. Então, cada vez que a gente reencarna, nós vivemos um personagem determinado. Você já foi um príncipe, você já foi uma princesa, você já foi um escravo, já não foi mais um escravo. E assim você vai vivendo a dualidade do seu campo, de acordo com aquilo que é necessário para as suas experiências, para o seu aprendizado e para
emergir tanto a luz e a sombra da sua consciência. Na dualidade, a gente vive também um mundo de provas e expiações. Então, tudo que a gente vive hoje é uma escola necessária para o nosso aprendizado. Assim como vamos mudando para a quinta dimensão e vai saindo essa dualidade e vai nos permitindo a expansão. Muitos de vocês me questionam e perguntam de como vai ser a terceira dimensão. Como essas pessoas vão ficar? Essas pessoas simplesmente vão se entregar à energia delas, ao personagem delas. Então elas vão continuar vivendo suas vidas normalmente. Nós, da quinta dimensão, é que estamos entregues a expandir a nossa consciência, a nossa vibração e a nossa conexão com o divino. Então, por a nossa conexão se expandir, nós não temos a ausência de luz, nós somos a luz. Então, quanto mais nós vamos expandindo, mais nós vamos saindo desse personagem e mais nós vamos nos entregando ao universo, vamos nos conectando ao universo, vamos fazendo parte de um todo. Então a dualidade, ela permite que a gente viva esse personagem e a quinta dimensão não permite que a gente viva esse personagem. Então quando a gente sai de uma capa e vira uma luz muito forte, as pessoas ao redor se assustam, não é? Elas não estão prontas para receber essa energia. Mas o que você precisa entender, Cristal, é que essas energias têm que vir de você, elas têm que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, quanto mais forte, mais elevado é o seu campo astral, mais as energias de fora vão se tornar mais elevadas, mais você será uma pessoa bem-sucedida no seu caminho de alma. E quando eu digo caminho de alma, também falo de realizações dos seus propósitos, dos seus sonhos, e você sair de uma energia de sombra. Claro, obviamente, a gente também trabalha com as sombras. O mundo, ele é assim, o universo é assim. O universo não é apenas a luz, o universo também é sombra, porque sem a sombra não existe luz, e sem a luz também não existe as sombras. Então, a ausência de luz, ela é determinada de acordo com a sua expansão, de acordo com a sua entrega e, como eu já havia falado, de acordo para onde está a sua visão. Então, ponha-se com o olhar virado para a luz. Quando o personagem vive na luz, ele não está envolvido pelas sombras, pois não há não tem como haver uma luz nas sombras no mesmo lugar. Por quê? Porque quando a luz está extensa, automaticamente as sombras se retiram. Quando a luz não está intensa, a sombra toma lugar. Então, é de acordo com o seu presente. Não desligar a lâmpada para a sombra assumir o seu posto e a sua energia. Tudo está dentro de uma certa normalidade e na lógica também. Então, muitos de vocês se entregam à negatividade e falam determinada, assim, é tão determinado a maneira como vocês falam, que as sombras estão no comando, que às vezes a própria luz, às vezes chega a dar uma risada. Por quê? Porque isso vai de acordo com a sua visão, para onde você está olhando. Uma dica que sempre eu dou é que as nossas consciências mais elevadas que nos amparam, é elas que permitem o alimento. Então, quanto mais você alimenta as sombras, mais sombras você vai ter, mais escuridão você vai ser. Quanto mais você alimenta a luz, mais luz você vai ter. Então, se você alimenta aquilo que não é luz, você cria aquilo que não é luz. É o óbvio. Existem duas coisas muito fortes na nossa vida, na nossa criação, que é a lei da atração. Então, a lei da atração e o foco, ela determina o que vai acontecer na sua vida. Quando você fala palavras negativas, quando você toma atitudes negativas, automaticamente você está dizendo para o universo: eu me conecto com essa energia. Eu consigo ficar bem com essa energia. A luz não fica onde tem sombra, não é? Mas a sombra sempre fica onde tem luz. Então isso vai de acordo com a sua visão. Quando fazemos algo
e criamos uma energia dentro da dualidade, é assim que ela funciona. Seja a sombra ou seja na luz, seja em qualquer lugar. Aquilo que mantemos o foco e que a gente alimenta, pois o que a gente alimenta é o nosso foco, né? A nossa atenção, a nossa energia, o nosso dispensar para aquela situação determinada. Então aquilo que a gente alimenta, a gente quer crescer. Que nem a gente cuida de uma plantinha e a gente coloca semente e vai regando todos os dias. A gente está alimentando aquele fruto para no futuro a gente colher e comer. Então, temos que todos os dias na quinta dimensão estar plantando o que vamos comer, o que vamos colher. Porque não vivemos do superficial. Eu costumo dizer que na quinta dimensão não temos plantas de plástico, né? Então não temos coisas artificiais. Podemos viver no mundo da tecnologia futuramente, quando vier uma regeneração para a adaptação da humanidade e entender as tecnologias que já eram para estar na nossa vida, mas infelizmente as sombras não permitiram esse avanço. Então vão chegar muitas tecnologias de maneira que não são muito agradáveis, mas que vão revolucionar o ponto e a visão do que é necessário para a humanidade e sua expansão. Então, nessa situação, a gente precisa sempre prestar atenção à nossa visão. Vocês sempre falam, mas eles têm tecnologia, eles têm conhecimento, eles têm tal coisa, eles têm um avanço, eles estão no controle disso. Eles não estão no controle. Uma coisa que eu posso lhe dar a certeza é que eles não estão no controle. Tudo que eles têm, somos nós. Tudo. Somos nós que temos a frequência, somos nós que temos a energia, somos nós que somos a luz, somos nós que somos os cristais. Então tudo que eles têm, somos nós. A nossa energia que comanda. Então eles não estão no controle. Você está no controle. Você que precisa fazer a mudança na sua vida necessária. Cada ser, cada cristalzinho que vai ativando sua glândula pineal é uma maneira que estamos fazendo e desativando essa conexão com esses seres das sombras. Então, vejo muitas pessoas ao nosso redor, inclusive dentro das nossas famílias, que são boas almas, mas estão sempre focadas no problema, acreditando que o mundo está piorando, e que tudo vai ficar ruim, que tudo está muito ruim, que tudo vai isso, que o mundo vai se acabar. Elas não conseguem ver a luz na escuridão. Então elas começam a falar as coisas e questionar coisas negativas. Então elas vão realmente seguindo o plano da agenda, né? Elas vão seguindo a agenda, conforme a agenda dos negativos. Então ela vai falando, então ela ela fala tanto sobre as coisas negativas que ela se torna uma sombra, ela se torna uma pessoa negativa. Obviamente a gente sabe que tem os avisos, tem as chamadas importantes para a gente entender e compreender o que está acontecendo, mas nós não podemos ficar todo instante trabalhando para o mal. Quando nós trabalhamos para o mal, nós estamos servindo e auxiliando a ele. Quando nós entregamos a nossa vibração ao mal, nós estamos nos entregando a ele também. Porque querendo ou não, por mais que você não tenha a vibração do medo, você está auxiliando as outras pessoas a terem o medo, a terem o pânico em seus corações. Você pode alertar as pessoas, isso é super normal, super comum. Você dá um aviso, você auxiliar, mas você não pode sair auxiliando o mal, sobre o mal na Terra. Então eu vejo muitas pessoas por toda parte, inclusive ao nosso redor, dentro das nossas famílias, os nossos amigos, enfim, nossos parceiros. Então muitas vezes eles vêm nos entregando coisas negativas. Então é importante a gente sempre ver as coisas de um modo positivo, porque não é preciso a gente ir longe para encontrar
as situações dessas frequências determinadas, né? A gente sabe muito bem de onde elas estão vindo. Nós sabemos muito bem que o que está acontecendo, como está a nossa frequência e o que está mexendo com a nossa frequência também, porque a gente consegue entender o que está acontecendo. Não somos tolos para não entender. Entendemos especificamente tudo direitinho. Conhecemos muitas pessoas que são boas almas, mas estão sempre tentando nos derrubar, tentando nos questionar. É uma outra coisa também que temos que deixar claro, que dentro da terceira dimensão sempre vai haver um ser humano que não vai ter entendimento da sua expansão de consciência. Então aquilo dali vai automaticamente atrapalhar o seu processo de expansão. Então você acredita que muitas vezes está melhorando, mas na verdade você está piorando. Então é sempre importante as duas consciências estarem determinadas em seus esforços e focadas no que é essencial para o seu crescimento e para a sua expansão de consciência, e não focadas no problema e piorando a situação. Vivendo com pessoas e mundos de terceira dimensão, podemos viver, mas não podemos deixar as influências deles seguirem os personagens de nossas vidas. Porque uma coisa é certa, o sistema ele gosta desses personagens, porque eles sabem que adquirindo as energias através desses personagens, nós podemos tirar um pouco dali, né? Tiramos um pouco dali. Como a gente vê hoje, tudo que nós temos nos nossos sistemas. Tira um pouco dali, tira um pouco dali, não vai sentir falta dali. E acabar que sim, a gente sente falta. É que nem uma fruta quando a gente vai no mercado colher e a gente pega aquela fruta que tá lá embaixo e a gente acha que não vai conseguir, que não vai derrubar aquela que tá lá em cima. E aí de repente a gente tira aquela de baixo, automaticamente sai tudo caindo em cima de você. Então é desse jeito que a nossa vida funciona. Então eles acreditam que estão no comando, mas eles não estão no comando, no poder ou do dinheiro. Eles têm o dinheiro, eles têm o poder de muitas coisas, eles têm muitas ferramentas necessárias, a mídia, muitas outras coisas, mas eles não têm a nossa luz, eles não têm a nossa frequência, eles não têm a conexão com o divino e eles não estão no comando, porque o nosso Pai Celestial, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo que já vai acontecer. A única coisa que ele está mais preocupado é com cada um de vocês, é com a ativação da energia de cada um de vocês. Porque sim, ele queria, óbvio, ver todos numa terra de quinta dimensão. Mas não é possível, porque nem todos têm a expansão necessária para estar adequada a essa terra de quinta dimensão. A gente precisa ser determinado a entender que isso depende muito de nós, da nossa visão, de como estamos vendo as coisas, de como estamos sentindo as energias e de como estamos presentes, né, no que está acontecendo também. Existem pessoas que nem presentes estão, né, na nossa energia da quinta dimensão e nem estão presentes no mundo. Às vezes parece até que as pessoas estão desligadas, estão no modo automático, porque elas já estão vivendo tanto no negativo, tanto no modo automático, deixando tanto o universo seguir e reger as energias delas, que elas nem sentem mais o comando das suas próprias energias, a elevação de suas próprias frequências. Eu sempre digo, eles não têm nada, eles não têm nada. Nós que damos tudo para eles, nós que damos energia, a força, o alimento, a frequência, tudo que eles precisam. Então o problema não está nos outros, o problema está em nós, nas nossas energias, de como entregamos, né? Então quantas vezes a gente vê pessoas fazendo um drama, então veja bem se esse drama não é um drama, ou se ele realmente é apenas uma perca de tempo, algo desnecessário. Algo que você não vai precisar ter bons frutos ou boa colheita no futuro.
Veja e sempre foque o seu olhar para coisas que sejam essenciais para a sua expansão. Quando você entra na frequência do problema, você está alimentando o problema. Então, é como um fogo. Se você alimenta, ele se apaga. Se você não alimenta o fogo, ele vai se apagar. Ele vira uma brasa, uma cinza. Então, você precisa colocar lenha para ele crescer. Você precisa manter a chama acesa do fogo para ele sempre estar aquecendo. Então, é muito prático entender isso. Onde você coloca o olhar é onde você cria. Sempre que a gente trabalha na nossa vida, a gente tem que agir como um professor. Ou ensinar, passar uma visão de ensinamento. Nós temos muitas atividades de campo acontecendo nesse momento, mas nós sempre temos que ver as coisas como uma lição, como um aprendizado. Nós nunca podemos deixar o ego e a soberba, a soberania querer passar em cima das outras pessoas ou das lições e do conhecimento que foi ali aprendido e colhido. Então, às vezes a gente faz uma música, pois essa música era de um músico determinado e ela vai fazer sucesso porque ela já fez muito sucesso há um tempo atrás. Então você cria um direcionamento naquele foco daquela determinada ação e aí você colhe bons frutos com aquela energia. Só que aquela energia não é sua. Aquela energia pertence a uma outra pessoa. Então você apenas colheu bons frutos com aquela energia. Mas obviamente você tem uma noção que aquela música não lhe pertence. É a mesma coisa que eu digo sobre o aprendizado e a colheita. A quinta dimensão, ela sempre trabalha dentro da expansão de consciência, mas ela também trabalha na maneira da criação. A criação é muito importante dentro da quinta dimensão, porque na quinta dimensão não se copia, se cria. Porque nós temos uma expansão tão forte que não vivemos de cópias, vivemos de criação. Então, por isso que é determinado e a mudança, todos os dias a gente vive um novo, porque todos os dias eles entregam uma novidade para nós. Todos os dias o universo entrega uma coisa maior, por isso que se chama expansão, né? Por isso que a gente está sempre tendo que alimentar as coisas boas, porque a gente vai colher essas coisas boas. Então, por isso que a gente tem uma noção que é um crescimento. Quando nós vamos crescendo, nós não colhemos, nós vamos crescendo, vamos esticando. Então, é assim o universo, ele vai se esticando, né? A massa vai se esticando, assim como o tempo também. O tempo também se estica. Então, é muito prático a gente entender isso, que onde você coloca o seu olhar, você vai colher. Por que essa frase é tão importante? Por que é que eu estou repetindo tanto ela? Onde você coloca o olhar, você vai colher. Porque vai na direção do que você vê. Porque tudo na vida vai crescer onde você coloca o foco. O olhar, a energia, a intenção. Então, é importante você entender processos na sua vida que muitas vezes ciclos que precisam ser fechados, ciclos que precisam ser encerrados e muitas vezes você não encerra por conta do apego material, físico ou da intenção. Ou muitas vezes, deixando bem claro para a nossa quinta dimensão, esses apegos da dualidade que a gente tem. Então a gente acaba murchando que nem uma florzinha apegada a uma outra planta que na verdade está cheio de fungos e vai prejudicar ela. Então assim, é importante a gente crescer onde a gente coloca o foco, o nosso olhar e a nossa intenção, porque é dali que vai brotar, é dali que vai nascer coisas boas para a nossa vida. Então, não tenha medo do que vai acontecer. Óbvio, a gente sente medo, assim a gente sente, porque é uma coisa, o desconhecido dá medo, né?
O desconhecido dá medo. Mas o medo é a energia que vai contra a luz. Então nós temos que evitar ter. Nós temos que ter uma segurança no nosso Criador e na luz também. Temos que se agarrar à luz. Óbvio que a gente tem energias de sombra também dentro de nós, mas também temos a luz. Então o nosso foco vai ter que ser nela durante esse período. Ela que vai ajudar a criar aquilo que você teme. Ela que vai elevar o seu campo astral. Ela que vai entregar o que é positivo na sua vida. Ela que vai entregar a expansão da consciência. Ela que vai entregar a sua conexão e a sua mediunidade. Vocês sempre me perguntam como se conectar. Se conecte em pequenas coisas, em pequenos detalhes na vida. Como uma borboleta, como um passarinho, como qualquer outro detalhe que você entregue e você veja amor naquele pequeno detalhe. Nem que seja pequeno e humilde, mas que é um detalhe. Eu vejo muitas pessoas me procurar e procurar muitas coisas. Nossa, eu vou procurar meditar, vou procurar fazer isso, eu vou procurar um canto para me elevar. Olha, eu posso lhe dar certeza que não é o local que vai determinar a sua expansão. Óbvio que às vezes o local é conturbado, ele não entrega aquilo que você quer, mas se você entrega aquilo que você quer à sua mente, ela vai entender perfeitamente. Então vai muito do que você quer e não do que você precisa. Porque se eu fico todo instante reclamando, nossa, tem muito barulho, nossa, o local que eu tenho não é bom, a minha conexão não acontece, a minha mediunidade não vem, a minha conexão com os outros seres celestiais não chega, eu tenho feito de tudo para essa conexão chegar e ela não chega, eu faço meditação, faço limpezas e ela não chega. Vai ver, não chega porque você está entregue a essa energia. Você tem que se entregar e sentir ela ao seu redor já presente, porque ela já está aqui. Os seres de luz, eles já estavam aqui presente todo instante, todo instante. Agora que nós estamos sentindo mais forte, porque a Terra está sentindo ela mais forte, essas energias. Então, ela está passando para nós o que ela está sentindo. Então, muitas vezes a gente vê essas coisas acontecendo, essas atividades acontecendo, que muitas vezes sim, acontece das sombras fazerem atividades negativas no meio das nossas positivas. E aí eles vão querendo questionar ou querendo agir de uma maneira que não tem absolutamente nada a ver com as nossas ações. Então as pessoas ficam confusas, se perguntando, nossa, terremoto em tal local, chuva em tal local, por que houve tal coisa determinada, por que houve tal coisa. Então assim, entendam que tudo que está acontecendo no universo vai de acordo como tem que acontecer. Então, se há uma taxa de pessoas desencarnando, um desencarne coletivo em determinado local, é porque as energias daquele determinado local estavam adequadas para as taxas de desencarne naquele local. Então, se está acontecendo um terremoto ou um furacão em determinado local, é porque tinha que acontecer uma limpeza naquele determinado local. A Gaia trabalha dessa maneira. Ela é que nem o nosso corpo. Quando nós não sentimos positivos com determinadas coisas, o nosso corpo ele expulsa. Ele automaticamente expulsa. Você vê que às vezes entra uma farpa no nosso dedo, tem pessoas que deixam a farpa durante muito tempo e depois a própria farpa o nosso corpo vai expulsando, né? Então assim, do mesmo modo é a Terra. Então quando ela vai sentindo que as energias não estão mais adequadas a essa nova frequência de quinta dimensão, automaticamente ela vai expulsando, ela vai tirando. Então essa retirada vai acontecendo dessa maneira.
Nossa, mas as sombras estão tomando muitas atitudes, eles que estão fazendo essas programações. Estão fazendo essas programações. Já está dizendo tudo, programações. Mas quem determina o final dessa programação somos nós que determinamos. Então, toda essa novela que nós estamos assistindo, que nós estamos vendo, de tudo, nós que vamos determinar o último capítulo. Nós que vamos dizer como vai ser o último capítulo. Então, quanto mais forte nós nos entregarmos à luz, mais luz nós vamos ter sobre nós, sobre nossas vidas e sobre Gaia. Então é isso. É o primeiro vídeo que eu faço com vocês, que eu quero conversar com vocês sobre as energias paralelas, sobre o mundo paralelo e a importância da gente não se entregar a essas energias negativas. Então, busquem a luz, busquem o conhecimento, busquem a expansão de consciência e as suas ascensões. Muito obrigado, gratidão, saudação. Curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais ainda outros conteúdos. Em breve vou também trazer as canalizações. Aqui é o primeiro vídeo para a gente abrir essa nova missão com vocês aí e se conectar com mais proximidade também, porque tem outras pessoas que conversam muito comigo e eu não consigo responder porque estou fazendo algumas canalizações, trabalhos e etc, ocupada com minha vida pessoal também muitas vezes, né? Então é necessário a gente conversar e interagir em outras plataformas também. Gratidão, muito obrigada, meus cristais.